O quarto da menina continuava do mesmo jeitinho. O coração dela se mantinha naquela expectativa, naquela dor. Será que ela vem hoje? Será que ela aparece hoje? Todo dia, saudade, frustração, dor. Saudade, frustração, dor. E ela não conseguia olhar para a situação e encarar. Eu, de fato, perdi a presença da minha filha comigo. Então ela guerreava com o quê? Com a morte. E em relação a isso, que ela podia fazer? Você entende? Às vezes nós somos lançados em situações que você tem toda a razão. Eu nunca queria ter vivido isso. Eu não desejo isso para ninguém como eu não desejo para mim. Mas você entrou. Há uma realidade que precisa ser reconhecida. E uma vez reconhecida, aceita como um ponto de partida, como algo que a gente não pode fingir que não exista, e a gente para então de guerrear com essa situação, aí nós temos condições de lidar com o tsunami, de lidar com o poço profundo, de lidar com aquilo que está tomando e arrancando as nossas forças. Tem que haver uma aceitação. Alguém só clama e diz: Senhor, tira-me desse poço, como o salmista fez, quando ele tem consciência de onde ele está. E há uma percepção de que sozinho não é possível se levantar dali. É interessante o que o Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há situações que nós temos que ter a coragem de dizer assim: Senhor, está aqui nas tuas mãos. O luto, por exemplo, como no caso desta mulher que eu citei, o luto é necessário. Não vai ser bom para ninguém, diante de uma perda, fingir que as coisas não estão acontecendo. É necessário o choro, é necessário o lamento. Também quando às vezes passamos por uma crise financeira terrível. Ninguém vai ficar feliz por passar por um momento difícil e delicado. Aqueles que às vezes já tiveram tanto e perderam, eles vão sofrer com isso. Mas à medida que nós não chegamos e falamos assim: mas essa é a minha realidade, eu tenho que lidar com isso. Isso está diante de mim. Se você não chegar a esse ponto, você vai lutar por algo que nunca vai acontecer, que é você voltar e não viver aquela situação. E aí você vai se definhar no meio dessa trajetória, no meio do caminho. Quando a gente para de lutar, quando a gente tira o porquê, você já viu como a gente, diante de uma situação difícil, a gente fica: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Quando a gente arranca esse porquê e diz: eu talvez não tenha algumas respostas, mas é isso que eu preciso lidar. É a partir disso que eu preciso olhar para frente, que eu preciso me reencontrar, que eu preciso vencer. Quando nós fazemos isso, então algumas coisas começam a acontecer. Significa parar de lutar contra o inevitável. E quando você para de lutar contra o inevitável, por exemplo, é que a cura da sua alma começa. A gente deixa de guerrear com a situação para assimilar que ela é real, que ela é verdadeira e que ela trouxe sim as suas profundas perdas. Mas agora a gente diz: Deus, mas não é em função disso que eu vou viver. Sabe por quê? Porque por mais que você passe por experiências muito difíceis, a sua história não se limita a essas experiências. A sua história é muito mais rica, é muito mais abrangente, é muito mais dinâmica.
é muito mais concreta e real do que os momentos em que você não podia ter controle, e eles foram momentos avassaladores contra você. Você está aqui, vivo, com oportunidades diante de você, com certeza com as marcas que determinadas situações te deixaram lá de trás, mas você está aqui, e a sua história é muito mais do que as suas perdas. E isso cura a alma, quando a gente percebe que é necessário aceitar e entregar diante de Deus para olhar para frente. Isso tira a preocupação do lugar errado. Ao invés de você estar remoendo o fato de que na sua história há esse episódio avassalador, ao invés de você remoer isso, agora o seu foco, a sua direção, as suas energias vão para o lugar correto. E ajuda você a focar no que agora é possível. O que é possível diante mesmo das situações mais difíceis pelas quais eu passei, que você passou. O que é possível fazer? Como olhar para frente? Como reconstruir uma história? Quero aqui dar um exemplo. Se você teve uma história de rejeição paterna, por exemplo, não dá para voltar lá atrás e construir uma relação com seu pai que você nunca teve. Mas se você aceita que isso, infelizmente, aconteceu, é parte da sua história, é parte da sua realidade. Você não tinha controle sobre isso, você não tinha como mudar essa direção. Mas você aceitando isso, agora você foca em o que é ser um pai conforme o coração de Deus. Então você não precisa reproduzir com seus filhos, com seus netos, aquilo que fizeram com você. Mas se você nunca aceitar isso e continuar brigando e remoendo essa situação mal resolvida, provavelmente os seus filhos e os seus netos sofrerão. Porque onde está a sua força? Onde está o seu olhar? Onde está o seu foco? Mas além disso, há uma segunda atitude inicial que a gente precisa tomar. Nós vamos caminhar nas outras semanas à luz de alguns princípios muito importantes para a gente saber lidar com os tsunamis da vida, com os momentos que a gente é lançado num poço profundo, escuro, cheio de lama até o seu pescoço, e você fala, meu Deus, como é que eu saio disso? Mas além de você aceitar e entregar, você dizer assim, Deus, eu não posso mudar, então eu não vou mais lutar porque eu vivi isso. Sabe aquele tipo de frase, né? Por que eu? Mas logo comigo. E aí você diz, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, faz parte da minha história, não é toda a minha história, mas eu me rendo. Aí você tem que vencer um outro grande obstáculo que é comum quando nós estamos diante de profundas perdas, de situações que nos marcam com profundidade, que é como nós lidamos com a culpa. E aí, o que geralmente nós fazemos, quando não conseguimos aceitar uma realidade difícil e às vezes até terrível que temos que lidar com ela, e não entregamos isso a Deus, pelo contrário, relutamos porque nós não queríamos de modo nenhum aquele capítulo escrito no livro da nossa vida, nós então geralmente procuramos alguém para a gente culpar. E é muito comum nós olharmos para as pessoas mais próximas de nós e nós tentarmos achar nelas a culpa daquilo que nós perdemos, daquilo que nos feriu, daquilo que ficou no passado. Quando não achamos no outro, muitas e muitas vezes, nós direcionamos a culpa para nós mesmos. Na vida familiar, por exemplo, como isso é comum? Em coisas maiores e menores.
Às vezes as fases vão se sucedendo, mesmo que elas não envolvam uma grande tempestade, mesmo que sejam fases naturais da vida. E nós começamos a ter dificuldade de lidar com elas. Vou dar um exemplo. Quem aqui é pai de adolescente? Olha aí. Continua com a sua mão para cima, só um minuto. Quem acha fácil ser pai ou mãe de adolescente, abaixa a mão. Mas ninguém abaixou. É fácil, gente. Pode abaixar agora, viu, pessoal? Obrigado. É fácil ser pai de um adolescente, de uma adolescente? Não é fácil. E Satanás é o maior especialista que existe em provocar culpa. Então, o que começa a acontecer conosco? Os desafios vêm, eles batem a nossa porta, nós nos desesperamos e nós começamos, então, a tentar achar um culpado. Às vezes o culpado é o filho. Mas ele diz, não, meu filho não é assim. Não é culpa dele. Não, ele é só um adolescente. Aí, então, a gente olha para o cônjuge. Não, a culpa é dele. Se tivesse alinhado comigo, se tivesse me ouvido quando ele tinha 7, 8 anos, e a gente começa a dizer... Não é? Aí de repente o cônjuge vai lá e retruca com culpa para a gente. Não, o culpado é você não tem tempo, você não fica com ele, você não anda com ele, olha como é que ele está. Culpa sua, você é o culpado. Aí a gente fica lá para baixo cheio de culpa. Realmente eu sou o culpado, eu sou o pior pai que existe na face da terra, não tem pai pior do que eu. Mas aí de repente você para e olha, mas peraí, não é possível, o problema não é o menino, o problema não é a mulher, acho que eu vacilei em umas coisas, mas Deus, o que o Senhor está fazendo com o meu filho, Deus? Aí você começa a culpar Deus. Deus é culpado das lutas, da guerra que o seu filho está passando. E a gente tenta sempre achar uma resposta através da culpa. E o que isso gera? Mais culpa, mais acusação, mais culpa, mais acusação. E o que nós fazemos diante do problema que a gente está vivendo? A gente afunda ainda mais. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Sejam nas situações muito difíceis e grandes, sejam naquelas que aparentemente a gente tem um certo controle, mas a gente não está conseguindo lidar com elas. Nós temos que crer que Deus deseja nos guiar por um caminho de restauração, de renovo, de superação. Agora, se você deseja abraçar a direção de Deus para você no meio das situações difíceis pelas quais talvez você passe, saiba de uma coisa: Deus odeia a culpa. Deus odeia a acusação. E Ele é justo, fiel e verdadeiro. Deus sabe que a culpa é um poder tão destruidor, tão terrível na nossa vida, que a Bíblia diz que Ele lançou sobre o seu Filho a culpa do nosso pecado. O centro do Evangelho, o centro da vida com Deus tem a ver com um Deus tão gracioso que Ele enviou o seu Filho a esse mundo para que quando o seu Filho morresse na cruz, a culpa dos seus pecados pudesse ser lançada sobre Ele. Para que você seja curado. Para que você seja liberto do peso do seu próprio mal e do seu próprio pecado. E lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz assim, que se você abraçou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele perdoou os seus pecados, a Bíblia diz assim, que acusação será feita contra os filhos de Deus? Quem os condenará? E aí talvez você pense assim comigo, pastor, mas se o senhor soubesse o tanto que eu erro ainda. Mas se o senhor soubesse o tanto que eu sou pecador ainda. Mas a obra de Jesus é tão perfeita,
que se você está em Cristo, se Jesus é o Senhor da sua vida, você se rendeu a Ele, você abraçou o perdão que Ele conquistou na cruz, o poder desse perdão está sobre você, mesmo você sendo pecador. Quando Deus, o Pai, olha para você, Ele não vê essa pessoa com tantas coisas ainda mal resolvidas, com tantas lutas internas, com pensamentos, às vezes, que inclusive até você se assusta. Ele olha você e te vê com vestiduras brancas, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, porque a culpa foi removida daqueles que amam a Deus em Cristo Jesus. Esse é o centro do Evangelho. Agora, muitas vezes, somos nós que voltamos lá atrás. E nós nos sentimos no direito de nos autoacusar, inclusive daquilo que Deus já perdoou. Olhamos para trás e nos angustiamos. E a Bíblia diz que o Senhor pegou os nossos pecados e lançou no mais profundo mar. Mas a gente dá um jeito de fazer um mergulho, ir lá buscar alguma coisa e dizer assim, não, Senhor, mas está aqui. Está aqui, Senhor. Estou tomando de volta a minha culpa. E Satanás te oprime com isso. Te destrói com isso. Há uma diferença entre possessão demoníaca e opressão satânica. Possessão é uma ação interna, dentro da pessoa. Porque os demônios, sim, têm poder para entrar em alguém e influenciar a sua vida. E talvez muito mais do que você imagine que acontece no mundo que nós vivemos, tenha a ver com a ingerência satânica dos demônios na vida de muitas pessoas. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que amam a Cristo, eles são a habitação do Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus habita, como pode ali haver também a habitação das trevas? Por isso a Escritura diz que aqueles que creem em Jesus, eles foram selados pelo Santo Espírito da promessa. O diabo sabe se você é crente verdadeiro ou não. Ele sabe porque em você, se você pertence a Cristo, está o selo da presença do Espírito Santo. E ele sabe que ele pode fazer muita coisa ao redor, mas ele não pode entrar em você. Mas não subestimem a opressão satânica contra, inclusive, um cristão verdadeiro. Fazendo você remoer culpa, fazendo você remoer o passado, fazendo você ficar atolado naquilo que já deveria estar resolvido, graças não a você, mas ao poder da cruz de Cristo. Fazer com que nós, pais, ao invés de olharmos para frente, porque de fato não temos como voltar atrás, nem nas coisas boas, nem nas ruins, ao invés de olharmos para frente, ficarmos atolados lá atrás. Fazer com que você, meu irmão, minha irmã, dentro do seu casamento, quando parece que a coisa vai andar, tem alguma coisinha para te lembrar o passado. E você chegar naquela discussão besta, sem sentido, porque a toalha ficou em cima da cama e de repente a discussão vira um retomar de todas as misérias lá de trás. E sem perceber, você caiu em profunda opressão de Satanás dentro do seu casamento, dentro da sua vida conjugal, fazendo aquilo que o Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel, não faz mais, que é pegar os pecados lá de trás e trazê-los para agora e acusar. Então nós precisamos perceber que o nosso lugar não é dentro do poço. Nós podemos até ter estado lá, ou podemos até estar nesse momento, mas ali não é o nosso lugar. O nosso lugar é com os pés sobre a rocha, e a nossa rocha é Jesus de Nazaré. Então nós precisamos ir para a rocha. Nós precisamos clamar, gritar. Eu clamei ao Senhor.
e ele se inclinou para mim. É isso que o Salmo diz. Quando eu gritei por socorro, ele me tirou de um poço de perdição, onde a lama estava me atolando. Ele me arrancou dali e firmou os meus pés sobre a rocha. Pare de brigar porque você está no poço, mas ao contrário, do poço clame: Senhor, me tire daqui. Aqui não é o meu lugar. O Senhor não me chamou para ficar atolado nesse poço escuro. O Senhor me chamou para firmar os pés em Ti. Essa é a vontade de Deus. Nessa noite, o desafio inicial para você é: aceite e entregue. Aceite as realidades que são inevitáveis. Entregue as dores e as lutas que você tem em torno disso ao Senhor, para que haja cura na sua alma, para que haja de fato a preocupação focada no lugar certo, para que haja renovo da sua força, e abra mão de culpar alguém. Inclusive, abra mão de simplesmente jogar culpa sobre você, quem está ao seu redor, e principalmente, não culpe Deus, porque Ele é perfeito em todos os seus desígnios. Um último parênteses, antes da gente orar. Algumas coisas são muito misteriosas. E nós temos que reconhecer que nós não temos uma resposta plena diante da soberania de Deus. Há coisas que o coração de Deus dói muito mais do que você imagina. Eu, por exemplo, penso quando a gente lê na Escritura Jesus dando uma sugestão de suicídio. Você sabia que Jesus já sugeriu o suicídio? Que isso, pastor? O senhor está doido? Jesus falou assim, se você for desgraçar a vida de uma criança, melhor era você amarrar uma corda no seu pescoço, numa pedra de engenho, e se lançar ao mar. Não é que Jesus está dizendo que ninguém tem que se suicidar, ele só está fazendo uma escala de valores. Ele só está dizendo assim: você não tem ideia do que você está causando. Se Jesus diz isso, a minha pergunta é: como fica o coração de Deus quando Ele vê o que está acontecendo, por exemplo, em torno da pedofilia? Se você sente uma revolta, se aquilo às vezes dói no seu coração, aquilo te maltrata, você vê, gente, como que alguém pode fazer isso com uma criança? Como que você acha que Deus se sente? Do modo com que Ele ama as crianças e do modo com que Ele se pronunciou em Cristo sobre isso. Então, se alguém um dia sofreu algum tipo de abuso na infância, você saiba de uma coisa: Deus estava contemplando aquela situação e Deus odiou aquilo muito mais do que você. Aí você me pergunta: mas então, pastor, por que aconteceu? Por que aconteceu? Há uma resposta intelectual para isso. Porque nós somos seres morais. Porque alguém fez uma escolha de agir assim. E como ser moral e inteligente, ele vai ter que responder por essa escolha. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se alguém aqui viveu isso, vai entender o que eu vou dizer. Basta essa resposta? Dentro de você, essa resposta acalma tudo? Por mais que ela seja lógica, por mais que ela seja bíblica, não. Então você, por exemplo, numa situação dessa, você tem dois caminhos. Você continua brigando com Deus, achando que Deus não interviu quando Ele devia intervir, achando que Deus foi indiferente ao seu sofrimento, que Deus não tinha nada, não se pronunciou em nada sobre aquilo,
não olhou para você no momento da sua dor, ou então você crê que Ele é quem Ele é, e que Ele sim contemplou tudo isso, e Ele vai ser o juiz de tudo isso, Ele vai tratar tudo isso, e inclusive Ele tem renovado as possibilidades e as oportunidades na sua vida, e você não entende plenamente aquele momento. Mas ao olhar para o caráter de Deus, uma coisa você sabe: mesmo não entendendo com todas as suas emoções, Deus é Deus e Ele é bom. E Deus odeia a iniquidade. E Deus já se pronunciou dizendo: ai de você que fez isso contra um pequenino. Mesmo você, às vezes, não entendendo, não processando tudo isso. Então você fica brigando com o poço, ou você diz: Senhor, tira-me desse poço. E Deus vai ter alegria em dizer: meu filho, está aqui a minha mão. Estou estendendo a minha mão para você. A quantas outras situações esse mesmo princípio não se aplica? Talvez essa é uma noite da gente clamar, da gente chegar diante das situações lá de trás ou desse momento e dizer: Senhor, eu não dou conta de sair daqui. Mas nessa noite eu estou entregando isso ao Senhor, eu estou aceitando que essa é uma página da minha vida, uma página que eu gostaria que não estivesse ali escrita, mas está. E quanto a isso eu não posso fazer nada, mas eu posso, Senhor, clamar para que dessa experiência nasça algo novo e não algo que termine de me destruir. Eu posso crer, Senhor, que o Senhor tem uma mão estendida para aqueles que clamam o Senhor com o coração verdadeiro. E nessa noite o Senhor pode me arrancar desse poço que eu não consigo sair sozinho. Eu creio, Senhor. E aí você pode dar um passo de fé. Vamos curvar a nossa cabeça. Eu vou ler novamente esses versículos. Se você acha que esses versículos são a palavra de Deus para você nessa noite, eu quero que você diga para Deus: Deus, é isso aqui. É isso aqui, Senhor, que eu preciso que o Senhor faça por mim, que o Senhor comece hoje. Preciso desse milagre do Senhor na minha vida. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Se você precisa, meu irmão, minha irmã, do Senhor nessa noite, fique em pé onde você está, para Ele nos ajudar a vencermos esses tsunamis que nos avassalam, para Ele nos ajudar a sair do poço onde às vezes nos atolamos. Fique em pé onde você está, eu quero orar por você nessa noite. Deus, há tantas situações que nós mesmos não temos força, condição para lidarmos com elas. Há tantas situações que nós temos brigado, dizendo: por que o Senhor permitiu? Por que isso aconteceu? E nós temos gastado a nossa energia afetiva, emocional, espiritual, às vezes as nossas noites de sono, às vezes a nossa saúde física, por guerrear com aquilo que é inevitável, aquilo que não dá para voltar lá atrás e mudar. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que estende a mão para nós. E o Senhor nos tira desses poços profundos que nos roubam, ó Deus,
a alegria, a paz, a disposição para a vida. Nós te louvamos porque é o Senhor que renova as oportunidades. É o Senhor que muda os tempos, ó Deus. De fato, como diz a tua palavra, às vezes vem um tempo de chorar, mas o Senhor traz também o tempo de rir. Às vezes, ó Pai, vem um tempo que se afastou o abraço, mas o Senhor, ó Deus, renova o tempo de abraçar. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos deixa à mercê da própria sorte, mas o Senhor trabalha na nossa história. Nessa noite, entregamos a Ti tudo aquilo que tem muitas vezes nos afetado, como também, Senhor, deixamos de lançar culpa em nós mesmos e nos outros, pelas circunstâncias já vividas. E agora, ó Deus, confiamos tudo isso à Tua graça, e como salmista, queremos estar com os nossos pés sobre a rocha, e a rocha cujos pés nos firma, ó Deus, é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. A Ti nos rendemos, ó Pai, a Ti nos consagramos e fazemos isso em nome do Teu Filho, no nome dEle que nós oramos. Amém.